A cor dos teus olhos não é só estética. Ela pode revelar de onde vieram os teus antepassados, quanto aguentas de dor e até o teu risco de certas doenças. E a história começa com um único ser humano, há milhares de anos. Tudo depende da melanina na tua íris. Olhos castanhos têm muita, é a cor mais comum do mundo. Olhos verdes são os mais raros de todos, só 2% da população. E não é só pouca melanina. É a forma como a luz se dispersa dentro do olho que cria esse tom específico. E os olhos azuis têm a história mais bizarra de todas. Em 2008, o geneticista Hans Eyberg, da Universidade de Copenhaga, descobriu que toda pessoa de olhos azuis do mundo carrega exatamente a mesma mutação genética no gene HERC2. E essa mutação surgiu numa única pessoa, que viveu entre 6 e 10 mil anos atrás, provavelmente perto do Mar Negro. Se tens olhos azuis, tu e mais de 1 bilhão de pessoas no planeta descendem, literalmente, do mesmo antepassado. Tem mais. Existe até gente com duas cores de olho ao mesmo tempo. Chama-se heterocromia, e acontece em cerca de 6 a cada 10 mil pessoas. Pode ser genético ou causado por uma lesão. E sabias que a cor definitiva do teu olho pode não ter nascido contigo? Muitos bebês nascem de olhos azuis porque ainda não desenvolveram toda a melanina da íris. Só a partir dos 6 meses, e às vezes até 1 ano, é que a cor final aparece. Mas o mais estranho ainda está por vir. A cor do teu olho pode estar ligada à tua tolerância à dor. Quem tem olhos claros é mais sensível à luz, mais propenso à fotofobia e a doenças da retina como degeneração macular. Olhos escuros aguentam melhor ambientes muito iluminados, uma vantagem herdada de ambientes com mais sol. Um estudo de 2014 sugeriu algo ainda mais estranho. Mulheres de olhos claros toleram melhor a dor, inclusive durante o parto, do que mulheres de olhos escuros. A amostra era pequena e os cientistas pedem cautela antes de tirar conclusões, mas o resultado intrigou pesquisadores da área. Existe também uma ligação, ainda debatida, entre olhos claros e maior consumo de álcool. Um estudo com mais de 10 mil pacientes nos Estados Unidos encontrou mais casos de alcoolismo entre pessoas de olhos claros do que entre pessoas de olhos escuros. A teoria é que os mesmos genes que decidem a cor do teu olho também podem influenciar outras áreas do cérebro, mas os próprios pesquisadores dizem que é só correlação, não prova. E o mito da visão noturna melhor em olhos claros não se sustenta. Quem enxerga melhor no escuro depende da retina e da quantidade de células fotorreceptoras, não da cor da íris. No fim, a cor dos teus olhos é um mapa genético de milhares de anos de história humana, escrito bem no meio do teu rosto, com alguns mistérios que a ciência ainda não fechou. Deixa nos comentários a tua cor de olhos, e se alguma dessas curiosidades bateu contigo: preto, loiro, ruivo, liso, cacheado, crespo. Já paraste para pensar que nenhuma outra parte do teu corpo varia tanto de pessoa para pessoa quanto o teu cabelo? E que essa variação toda está escondida em menos de uma dúzia de genes que decidiram isso por ti, antes mesmo de nasceres? Começa com a cor. Existem 2 pigmentos brigando dentro de cada fio. A eumelanina, que puxa para o preto e castanho, e a feomelanina, que puxa para o amarelo e ruivo. A proporção entre os dois decide o teu tom. E tu nunca tiveste voto nessa decisão. Os números vão te surpreender. Cabelo preto domina o mundo, entre 75% e 85% da população. Castanho, cerca de 11%. Loiro, só 2%. E o ruivo? A cor mais rara da Terra inteira. Só 1 a 2% de toda a humanidade tem. Se conheces alguém ruivo, essa pessoa é, geneticamente, quase uma raridade andando por aí. E o ruivo tem uma origem genética específica e meio dramática. Uma mutação no gene MC1R, que literalmente desliga parte da produção de eumelanina. É por isso que quase toda pessoa ruiva também tem pele mais clara e sardas. O mesmo gene mexendo em tudo ao mesmo tempo. Mas a cor é só metade da história. A outra metade vai mudar completamente como olhas para o teu próprio cabelo no espelho amanhã de manhã. A textura, liso, ondulado, cacheado, crespo, vem de um gene chamado TCHH, a tricoialina. Ele decide o formato do teu folículo capilar. Redondo dá fio liso, oval ou assimétrico torce o fio para fora, criando ondas e cachos. E aqui vai algo que quase ninguém sabe. Geneticamente, cabelo cacheado tende a ser dominante sobre cabelo liso.
Quando os genes competem dentro de uma família, o cacheado costuma vencer. Já reparaste como às vezes um cabelo cacheado aparece do nada numa família de cabelo liso? Pois é, a genética guardou essa carta havia gerações, esperando o momento certo para jogar. E por que essa diversidade toda existe? Prepara-te para a parte mais bonita. Tudo remonta à migração humana para fora de África, dezenas de milhares de anos atrás. Perto do Equador, cabelo mais crespo e denso protegia o couro cabeludo do sol escaldante e ajudava a dissipar calor. Literalmente uma questão de sobrevivência. Em regiões mais frias, essa pressão desapareceu, e ao longo de gerações o cabelo, junto com a pele, foi clareando. Ou seja, cada fio na tua cabeça é, neste exato momento, um mapa vivo da jornada que os teus antepassados fizeram pelo planeta para que tu pudesses existir. Da próxima vez que alguém disser é só cabelo, lembra, não é. É a história inteira da tua espécie, enrolada em cada fio. Diz nos comentários a tua cor e textura. E se, depois disso, vais olhar para o teu cabelo de forma diferente. Por que soluçamos? A resposta é muito mais estranha do que você imagina. Todo mundo já teve soluço. Ele aparece do nada, interrompe uma conversa e, alguns minutos depois, desaparece como se nunca tivesse existido. Mas afinal, por que isso acontece? A verdade é que os cientistas ainda não têm uma resposta definitiva. Existem várias teorias, e algumas delas nos levam de volta a centenas de milhões de anos na história da evolução. O que acontece durante um soluço? Para entender o soluço, primeiro precisamos falar sobre o diafragma. O diafragma é um músculo localizado logo abaixo dos pulmões. Sempre que você inspira, ele se contrai e desce, permitindo que os pulmões se encham de ar. Quando você expira, ele relaxa novamente. Normalmente, esse movimento acontece de forma automática e perfeita. Mas às vezes, o diafragma sofre uma contração involuntária, como um pequeno espasmo. Nesse instante, você puxa o ar rapidamente para os pulmões. Frações de segundo depois, as cordas vocais se fecham de repente, bloqueando a passagem do ar. É exatamente esse fechamento que produz o famoso som ick. Ou seja, o som do soluço não vem do estômago. Ele é produzido pelas cordas vocais logo após o espasmo do diafragma. Por que isso acontece? Existem várias situações que podem provocar soluços. Comer muito rápido, engolir ar enquanto come ou fala, beber refrigerantes ou outras bebidas com gás, consumir bebidas alcoólicas, comer alimentos muito apimentados, ou até sentir emoções fortes, como rir demais, ficar ansioso ou passar por muito estresse. Todas essas situações podem irritar os nervos que controlam o diafragma, fazendo com que ele se contraia sem que você perceba. Na maioria das vezes, os soluços desaparecem em poucos minutos. Mas, em casos muito raros, eles podem durar dias, semanas ou até meses. O caso mais impressionante da história. O caso mais famoso foi o de Charles Osborne, um fazendeiro americano. Em 1922, ele sofreu uma queda enquanto trabalhava. Pouco tempo depois, começou a soluçar. O problema é que ele nunca mais parou. Charles passou cerca de 68 anos com soluços. Os médicos estimam que ele tenha soluçado mais de 400 milhões de vezes antes de finalmente parar, já no fim da vida. Esse é considerado um dos casos médicos mais extraordinários já registrados. A teoria mais fascinante. Mas agora vem a pergunta mais importante. Por que os seres humanos têm esse reflexo? Uma das teorias mais aceitas diz que o soluço é um vestígio da evolução. Há centenas de milhões de anos, os nossos ancestrais viviam na água e respiravam por meio de estruturas semelhantes às guelras. Os cientistas perceberam que o padrão nervoso responsável pelo soluço é muito parecido com o mecanismo que alguns anfíbios ainda utilizam para controlar a entrada de água e de ar. Ou seja, é possível que o soluço seja um reflexo extremamente antigo que nunca desapareceu completamente. Outra teoria sugere que os bebês começam a soluçar ainda dentro do útero para treinar os músculos da respiração antes mesmo de nascer. Curiosamente, os fetos passam uma boa parte da gestação soluçando. Então, da próxima vez que você tiver um soluço,
lembre-se de que ele pode ser muito mais do que um simples incômodo. Talvez seja um reflexo herdado de ancestrais que viveram há centenas de milhões de anos e que continua escondido no nosso corpo até hoje. O corpo humano ainda guarda muitos mistérios, e o soluço é apenas um deles. Se você gosta de descobrir os segredos do corpo humano, da evolução e da ciência, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ainda existem muitos mistérios incríveis para explorar. O nariz é uma das ferramentas mais importantes do corpo humano e foi aperfeiçoado por milhões de anos de evolução. Antes mesmo de o ar chegar aos seus pulmões, ele passa pelo nariz. E é aí que acontece algo incrível. Os pequenos pelos e o muco capturam poeira, bactérias, vírus e outras partículas que poderiam entrar no seu organismo. Ao mesmo tempo, o nariz aquece o ar quando ele está frio e o umidifica quando está seco, protegendo os pulmões e facilitando a respiração. Mas talvez a função mais fascinante seja outra. O nariz permite que você sinta cheiros, e o olfato faz muito mais do que sentir o perfume de uma flor ou o cheiro de uma comida. Ele ajuda a identificar alimentos estragados, fumaça, vazamentos de gás e outros perigos antes mesmo de você conseguir vê-los. Além disso, o olfato está diretamente ligado à parte do cérebro responsável pelas emoções e pela memória. É por isso que um simples cheiro pode fazer você lembrar imediatamente da sua infância ou de uma pessoa especial. E existe outra curiosidade. O formato do nariz mudou ao longo da evolução. Pessoas cujos antepassados viveram em regiões frias e secas tendem a ter narizes mais estreitos, que aquecem e umidificam melhor o ar antes de ele chegar aos pulmões. Já em regiões quentes e úmidas, narizes mais largos facilitavam a circulação do ar e eram mais vantajosos. Ou seja, o formato do seu nariz conta parte da história dos seus antepassados. E aqui vai um fato que quase ninguém conhece. Neste exato momento, você provavelmente está respirando mais por uma narina do que pela outra. As duas trabalham em revezamento durante o dia, em um processo chamado ciclo nasal, que ajuda a manter o nariz funcionando da melhor forma possível. Então, da próxima vez que olhar para o seu nariz no espelho, lembre-se: ele não serve apenas para respirar. Ele filtra o ar, aquece, umidifica, protege os seus pulmões, permite sentir cheiros e ainda guarda milhões de anos da história da evolução humana. Por que temos dentes do siso? Se os dentes do siso só causam problemas, por que eles ainda existem? Todos os anos, milhões de pessoas precisam remover os dentes do siso. Eles podem causar dor, inflamação, infecções e até entortar os outros dentes. Então, por que a evolução simplesmente não os eliminou? A resposta está nos nossos antepassados. Há milhares de anos, os seres humanos tinham uma alimentação muito diferente da nossa. Eles comiam carne crua, raízes, sementes e alimentos extremamente duros. Como não existiam escovas de dentes nem dentistas, era comum perder alguns dentes ainda jovens. É aí que os dentes do siso faziam toda a diferença. Eles eram um conjunto de dentes reserva, surgindo normalmente entre os 17 e os 25 anos para substituir dentes que já tinham sido perdidos e ajudar na mastigação. Mas o ser humano mudou. Com o fogo, começamos a cozinhar os alimentos. Depois vieram as ferramentas, a agricultura e, mais tarde, os alimentos processados. A comida ficou muito mais macia. Ao mesmo tempo, os nossos maxilares ficaram menores ao longo da evolução, porque já não precisávamos de tanta força para mastigar. O problema é que os dentes do siso continuaram a existir. Hoje, em muitas pessoas, simplesmente não há espaço suficiente para eles nascerem. Por isso, eles ficam presos dentro da gengiva ou nascem tortos, causando dor e outros problemas. Curiosamente, algumas pessoas já nascem sem 1, 2 ou até os 4 dentes do siso. Os cientistas acreditam que isso pode ser um sinal de que, no futuro, eles poderão tornar-se cada vez mais raros. Ou seja, os dentes do siso são um verdadeiro vestígio da nossa evolução. Eles já foram essenciais para a sobrevivência dos nossos antepassados. Hoje, para muitas pessoas, são apenas uma lembrança de um passado em que a nossa boca era muito diferente da atual. Por que temos impressões digitais? As linhas nos seus dedos existem por um motivo, e não é para a polícia identificar você.
Todo mundo nasce com impressões digitais. E o mais impressionante é que não existem duas exatamente iguais em todo o planeta. Mas por que elas existem? A resposta começa antes mesmo de você nascer. As impressões digitais começam a se formar quando o bebê ainda está no útero, por volta da 10ª semana de gestação. Elas surgem pela combinação dos seus genes com pequenos movimentos e pressões dentro do útero. É por isso que até gêmeos idênticos têm impressões digitais diferentes. Mas elas não servem apenas para identificar pessoas. A principal função é melhorar a aderência. Essas pequenas linhas aumentam o atrito entre os seus dedos e os objetos, facilitando segurar um copo, escrever, usar o celular ou pegar algo pequeno sem deixar escapar. Além disso, elas tornam o tato muito mais sensível. As impressões digitais ajudam a nossa pele a perceber pequenas texturas e vibrações que seriam muito mais difíceis de sentir com uma superfície lisa. É como se aumentassem a capacidade dos nossos dedos de enxergar através do toque. E existe outra curiosidade. Mesmo que você corte ou arranhe a pele, as impressões digitais normalmente voltam exatamente como eram antes. Isso acontece porque o desenho está gravado nas camadas mais profundas da pele. Então, da próxima vez que olhar para as suas mãos, lembre-se: essas pequenas linhas não existem por acaso. Elas ajudam você a segurar objetos, sentir o mundo ao seu redor e carregam um padrão tão único que nenhuma outra pessoa na Terra possui igual.